possua uma população de partículas aqui. E na verdade, como toda população de partículas, a gente vai ter partículas de diversos tamanhos aqui, de diversos diâmetros equivalentes. Desde partículas maiores, passando por partículas intermediárias, chegando até partículas ali do tamanho de pó mesmo, que a gente costuma chamar de pó. Bom, e só para facilitar aqui, vamos supor que todas essas partículas aqui sejam de ferro. Então, todas partículas de ferro. O que provavelmente vai acontecer, se essa população de partículas estiver no ambiente industrial, é que ela vai ter que ser separada, baseado no tamanho dessa partícula. Porque, em geral, a gente consegue reutilizar essas partículas um pouquinho maiores aqui, mas essas partículas muito pequenininhas aqui, esse pó, em geral, ele é muito difícil de se trabalhar. Então, a gente quer fazer uma separação sólido-sólido aqui desse particulado. E a pergunta que a gente tem que se fazer e que a indústria se fez há um tempo atrás é a seguinte: como a gente pode separar essas partículas aqui de uma forma que seja rápida, barata e principalmente que seja eficaz? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, então eu só limpei a tela um pouquinho aqui para que a gente possa entender melhor. E para responder a nossa pergunta, né, sobre a separação dessas partículas aqui, vale a pena a gente entender como a gente geralmente transporta essas partículas aqui nas indústrias. Então, em geral, elas são muito pequenininhas, então é bem difícil a gente acabar coletando elas e passando por esteira, por exemplo. Geralmente a gente trabalha com elas, transportando elas por meio de gases. Então, é igual um aspirador de pó, por exemplo. A gente usa o ar para transportar o pó. A mesma coisa acontece aqui. Então, eu vou desenhar aqui em azul um fluxo gasoso que a gente vai submeter a essas partículas aqui. Então, o fluxo gasoso ele é submetido aqui nessas partículas. E esse fluxo gasoso ele geralmente é gerado por um soprador, um ventilador e é suficiente para transportar essas partículas. E é claro que isso acontece dentro de uma tubulação. Então, sem muita demora, essas partículas aqui elas começam a ser transportadas pelo ar, pelo gás no caso, e em pouco tempo a gente tem uma suspensão dessas partículas sólidas no gás, no caso o ar. Então a gente forma essa suspensão aqui. E é exatamente a suspensão que vai dar insight para a gente sobre como a gente vai fazer a separação. Então, vamos supor, por exemplo, que essa tubulação aqui, ela tem uma curvatura aqui para frente. Então, no caso, uma curvatura de 90 graus aqui. O gás, ele vai conseguir fazer essa curva aqui sem muito problema. Um fluido vai fazer essa curva sem muito problema. Agora, o interessante é o que acontece com as partículas. Como todas essas partículas elas são do mesmo material, então a gente pode falar que a partícula maior ela é mais pesada. E essa partícula mais pesada ela sofre uma força também maior, uma força que quer jogar ela para a parede. Essa força é mais forte porque a massa dela é maior. Enquanto essas partículas pequenininhas, elas por terem uma massa menor, elas não são tão forçadas contra a parede igual as maiores. Então elas vão ficar numa região aqui mais intermediária. E aí, aqui, olha que interessante, a gente já consegue ver que as partículas, dependendo do tamanho delas, elas começam a se comportar de uma forma diferente. E é exatamente isso que a gente vai fazer para separar elas. Imagina assim, se a gente conseguisse fazer com que esse gás aqui, ele em vez de percorrer uma curva igual essa aqui de 90 graus, ele pudesse percorrer várias e várias curvas aqui. Então, imagine a força que seria exercida contra as paredes aqui, no caso, se isso aqui fosse uma tubulação. Imagina se isso aqui fosse uma tubulação. Então, as partículas maiores elas seriam muito forçadas para a parede depois de tantas curvas assim. Enquanto as partículas menores elas conseguiriam ficar mais no centro aqui. Então, e é exatamente isso que a gente vai fazer no que a gente chama de separação ciclônica. Quer dizer, o que é um ciclone? Não é esse conjunto de várias e várias curvas aqui? Então, é exatamente o que a gente vai utilizar para separar essas partículas.
A questão aqui é como fazer com que as partículas percorram, que o fluxo percorra esse tipo de trajetória aqui. E como fazer, então, supondo que a gente consiga fazer com que ele percorra esse movimento, como ainda separar as partículas que estão aqui na beirada dessas partículas que vão ficar aqui mais no centro, as partículas menores. Então, são duas questões: como maximizar esse número de curvas e como, no final, separar o que está no centro do que está nas beiradas. E aí que entra o nosso aparato aqui, o famoso ciclone. Então, o ciclone tem essa cara aí. Ele é basicamente uma carcaça metálica. Então, aqui tem uma entrada, a carcaça metálica do ciclone, que é oca, realmente é oca, parece estranho, mas é. E aqui em cima a gente tem só uma saída, então tem uma entrada, uma saída por cima e uma saída por baixo. Ok, então só eu vou corrigir essa entrada aqui, porque na realidade ela é quadrada. Então, só corrigir essa entrada, que ela é quadrada. E por que ela é quadrada? É exatamente porque ela vai entrar aqui, ó, tangenciando essa parte cilíndrica do ciclone. Então, quando ela entra tangenciando, o ar tenta acompanhar a trajetória do cilindro. Olha só, tenta acompanhar e ele acaba conseguindo acompanhar. Então, ele vai acompanhando a trajetória do cilindro, ó, percorrendo o fluxo percorre essa trajetória helicoidal. E aí, ó, a partir desse ponto aqui do ciclone, note que ele deixa de ser um cilindro e passa a ser mais cônico, ele vai se afunilando. Então, o ciclone vai se afunilando, aqui, ó, a área vai diminuindo, então esse fluxo vai ficando mais rápido, mais rápido, mais rápido. E aí, quando ele chega aqui embaixo, você imagina, vai estar um fluxo extremamente turbulento e vai gerar um aumento de pressão aqui nesse ponto. Então, eu vou indicar em laranja aqui, ó. Vai gerar um aumento de pressão nessa região laranja aqui, ó. Então, aumento de pressão. Enquanto aqui em cima, ó, essa parte superior aqui, a entrada, olha só, ela tá tranquilinha ali, ó, sem nenhum aumento de pressão. Então, tá numa pressão baixinha ali e tudo mais. Então, você imagina, o fluxo quase grita para ir lá para cima. O fluxo quer ir lá para cima. E é exatamente isso que acontece. E essa diferença de pressão entre esse ponto aqui de cima e esse ponto aqui de baixo é que vai gerar essa trajetória aqui do centro, tá vendo? Essa trajetória mais curta aqui, também helicoidal, mas mais curta, que é o que a gente chama de vórtex. Então, forma-se um vórtex central. Olha que interessante. Lembra o que acontecia com as partículas lá? As partículas mais pesadas eram mais jogadas para a parede. E vai acontecer a mesma coisa aqui, porque o ciclone maximiza o número de curvas que você pode percorrer. Então, olha só, as partículas mais pesadas continuam sendo jogadas para a parede e as partículas menores elas continuam ocupando essa região mais central aqui do ciclone. Então, você já pode esperar que quando chega ali embaixo e se forma esse vórtex que quer levar as coisas para cima aqui, ó, quem vai ser mais suscetível ao vórtex? Exatamente as partículas menores. Então as partículas menores vão sendo levadas aqui para cima, ó. Vou indicar em outra cor para que a gente possa perceber isso. Então as partículas menores são levadas por esse vórtex aqui, que também percorre uma trajetória helicoidal, e as partículas maiores elas saem ali por baixo. Então as partículas maiores saem aqui por baixo e as partículas pequenininhas elas saem aqui por cima, bem soltas, bem tranquilinhas. E aí, essa parte aqui de cima a gente chama de overflow. E essa parte aqui de baixo de underflow. Então, uma regra geral do ciclone é que as partículas mais pesadas costumam sair pelo underflow, enquanto as maiores saem pelo overflow. E esse é o princípio básico aí do funcionamento do ciclone.